A oposição cobrou explicações do Ministério das Relações Exteriores sobre a decisão do judiciário que suspendeu aquela extradição de um traficante búlgaro e ainda intimou a embaixadora da Espanha. Essa decisão do magistrado contra o país europeu aconteceu após o governo espanhol negar a extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio. A bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, autora desse requerimento, afirmou que a ação tem grande potencial de gerar danos à imagem internacional do Brasil e gerar uma crise diplomática, pedindo que o Itamaraty explique se foi comunicada da decisão previamente e se manifeste sobre possíveis abusos. Já a Procuradoria-Geral da República estuda contestar essa decisão, já que integrantes do MP avaliam que o tratado bilateral entre o Brasil e o país europeu se sobressai ao requisito de reciprocidade, alegado pelo magistrado para retalhar a Espanha. Enfim, alguns elementos para a gente destacar e analisar com os nossos comentaristas. O Roberto Mota, ao vivo, já conectado, vai trazer suas impressões acerca desse episódio que ganhou grande notoriedade a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na figura de um ministro e, claro, várias repercussões, inclusive deputados cobrando explicações sobre esses supostos e possíveis abusos e também a estimativa da Procuradoria-Geral da República de que essa medida poderia ser revista. Bem-vindo, Mota. Parabéns ao Partido Novo em primeiro lugar. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Nós ontem falamos sobre isso aqui. Eu lembrei que fazer política externa é uma prerrogativa do presidente da República. É a ele que cabe manter relações com nações, com outras nações. Isso, quem diz não sou eu, é a Constituição. É importante saber, né, é muito importante, no caso do Partido Novo, saber que ainda existe quem faça política movido por convicções. Porque essa história da, abre aspas, retaliação, fecha aspas, contra a Espanha, não é uma questão diplomática. Essa é uma questão sobre os limites do poder. Se os limites do poder são definidos por quem detém o poder, não haverá limites, até o dia em que o delírio se choque com a realidade. Pois é, a decisão de um ministro da Suprema Corte ainda repercute. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também trazer as suas impressões dessa repercussão, a manifestação de alguns parlamentares do Partido Novo. Talvez o Dávila queira se debruçar em relação a essa manifestação feita pelo Partido Novo nesse primeiro giro de análises. Depois a gente trata da questão que envolve a Procuradoria-Geral da República e uma possível reversão dessa decisão, Dávila. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Uma decisão correta, moral e politicamente acertada do Partido Novo. Porque a contestação faz sentido. O maior risco que nós temos hoje ao Estado Democrático de Direito é a politização do poder judiciário. A atitude do Supremo Tribunal Federal, por meio do seu juiz, foi uma decisão política que foge ao direito, porque o tratado existente entre Brasil e Espanha diz claramente num artigo que, em questão de opinião política, o tratado não precisa ser corrompido, não precisa ser respeitado a tal da reciprocidade. Ou seja, no caso do blogueiro Eustáquio, foi considerado pela Justiça da Espanha como manifestação política, manifestação de opinião, de expressão. O que até na nossa Constituição, Caniato, é uma cláusula pétrea que deveria ser respeitada. Por isso, o Eustáquio não foi extraditado, porque está no tratado que, em questão de opinião, expressão política, o tratado não vale. Agora, no tratado está explícito que, em questão de ação penal contra um traficante, é preciso
fazer com que esse traficante búlgaro seja extraditado para a Espanha. A não ser, como bem disse o advogado constitucionalista André Marcílio, que o atual ministro do Supremo considere traficante de droga como expressão de política. Daqui a pouco a gente vai trazer também as análises e as impressões sobre essa possibilidade, né? A Procuradoria-Geral da República avaliando entrar com um recurso para derrubar essa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes disso, os nossos comentaristas analisam essa manifestação do Partido Novo. Cristiano Beraldo ao vivo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados protocolou um requerimento cobrando, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, o governo federal, para que emita um posicionamento oficial acerca dessa decisão do ministro do STF, que suspendeu esse processo de extradição de um traficante para a Espanha. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. É uma situação realmente difícil até da gente comentar, porque, em geral, os nossos comentários eles precisam ser ancorados em segmentos lógicos de eventos, a gente conseguir contextualizar a atitude de pessoas que estão aí no cenário político brasileiro, sobretudo, mas também nesse ambiente do judiciário e do poder executivo em várias esferas. Agora, quando a gente se depara com esse tipo de ação em que a Corte Suprema Brasileira tem uma atitude para retaliar uma decisão soberana da Justiça Espanhola, embasada por um texto claro, como nos lembrou aqui o Dávila, um texto claro que exclui da possibilidade de extradição a circunstância na qual o blogueiro se encontra. E aí a retaliação se dá em cima de um traficante de drogas, num país, lembremos sempre, um país que sofre as consequências absurdas da dominação do tráfico de drogas e do crime organizado, como é o caso do Brasil, e também a imposição de constrangimento a representantes de um país estrangeiro. Há algum sentido nisso? Há como isso ser explicado? Há como o Brasil sair ganhando, sair fortalecido desse tipo de ação feita pela Suprema Corte? Olha, sinceramente, acho que as pessoas vivem encasteladas num mundo absolutamente paralelo, longe das conexões com a vida real, e elas não se dão conta de como esse tipo de atitude destrói a imagem do Brasil no exterior. Aliás, muito mais do que manifestantes de 8 de janeiro, muito mais mal faz a democracia quem demonstra de forma muito clara e evidente que o Brasil é uma república das bananas, onde vale a vontade do poderoso, onde o resto da população precisa se submeter àquilo que algumas poucas pessoas querem e não a lei que está escrita para ser interpretada por todos. O Brasil se revela a cada dia, em cada detalhe, como não é mais uma democracia sólida em razão dos mandos e desmandos dessa pequena cúpula que tomou conta do Brasil. Pois é, e esse assunto, inclusive, ganhou os portais de notícias. Vou trazer um aspecto para o Mota também analisar, e a gente vai trazer a informação da Procuradoria-Geral da República. Mota, há informações de bastidores, né? Informações que foram compartilhadas, indicações, projeções de que a Procuradoria-Geral da República estuda, avalia entrar com recurso para reverter ou derrubar essa decisão do ministro Moraes, que suspendeu esse processo de extradição a pedido da Espanha desse traficante de drogas búlgaro. Eu acho muito interessante, muito curioso, quando você passa os olhos por aqueles portais de notícias que têm articulistas que geralmente são muito favoráveis
as manifestações do governo federal, as manifestações da Suprema Corte, e especificamente nesse caso que envolve essa decisão de cancelamento do processo de extradição em relação a esse traficante búlgaro, vários desses articulistas criticaram o ministro que tomou a decisão, e muitos até falaram, teria sido uma bola fora. Enfim, quais são as indicações a partir dessas manifestações de muitos jornalistas que são pró-justiça brasileira, mas que também agora entendem que um erro teria sido cometido, Mota? Tem um vento soprando, Caniato, uma brisazinha nova, que a gente ainda não sabe se é uma mudança de tempo. Aqui no Rio de Janeiro é o sudoeste. Quando o sudoeste começa a soprar, às vezes ele para e nada acontece. Às vezes ele fica forte, forte, forte e o tempo vira. O dia de sol vira um dia de tempestade. Mas eu acho cedo ainda para a gente fazer qualquer previsão. Vamos esperar mais um pouco. Eu acho pouco provável essa contestação. E mesmo que ela ocorra, cabe perguntar, quem vai julgar essa contestação? É algum outro tribunal? É alguma corte superior àquela que deu essa decisão? Eu não sou jurista, então eu vou opinar aqui como comentarista, como cidadão comum. Me parece que a decisão de extraditar ou não extraditar alguém depende apenas da avaliação do mérito naquele caso específico, né? O sujeito é traficante? Ele cometeu crime? Cometeu. A Espanha tem razão nesse caso? Tem. É isso que deve ser julgado. Essa decisão não pode ser tomada levando-se em consideração uma outra decisão tomada em um caso completamente diferente por uma nação estrangeira. Porque, veja bem, eu entendo esse princípio de reciprocidade como uma coisa genérica, ou seja, o Brasil extradita para a Espanha e a Espanha extradita para o Brasil. Me parece óbvio que essa condição de reciprocidade ela não pode ser imposta a um caso específico. Eu só vou extraditar fulano para a Espanha se a Espanha extraditar Beltrano para o Brasil. Porque aí não se trata mais de extradição, e sim de troca de reféns. Nossa, muito bom isso. Passar para o Dávila, não dá para colocar em paralelo, né, Dávila? Tem um caso que é muito claro, um crime, inclusive reconhecido por todos os países, tráfico internacional de drogas. Não dá para você colocar em paralelo esse episódio que envolve o Oswaldo Eustáquio, né? Uma questão ideológica, um suposto crime repleto de subjetividades. Há quem fale em perseguição política, inclusive teve uma manifestação da justiça espanhola nesse sentido. Enfim, não dá para colocar na mesma prateleira esses dois episódios, né? Não dá porque isso não está no tratado. Vamos aos fatos, vamos ao que está escrito no tratado. O tratado de extradição não é amplo, geral e restrito. Para qualquer caso, existe essa troca imediata. Isso não está no tratado. Aliás, o tratado é claro na questão de opinião, expressão política. O tratado não cabe à extradição. Está claro no tratado, é só lá ver. O artigo 4º, lá o inciso 1, está lá, está escrito, é só ler. Mas na questão da definição de uma ação penal contra um traficante, aí é claro. Então, o que acontece é que o Brasil não está cumprindo o tratado e a Espanha está cumprindo de acordo com o artigo que está lá nesse tratado de extradição, que na questão de opinião política não é preciso extraditar ninguém. Por quê? Porque significa perseguição a uma pessoa e a violação de um direito garantido em todas as constituições como um direito absoluto, que é o direito à liberdade de expressão, de crença e de opinião. Por isso, não tem desculpa a não ser o voluntarismo político de um ministro ao analisar o tratado, não pelo que está na lei, mas pelo que está na sua cabeça, como uma forma de retalhar, entre aspas, um desaforo
da Espanha para não extraditar alguém que é considerado uma ameaça ao Estado Democrático de Direito no Brasil e na Espanha é considerado apenas um cidadão que emite opiniões contra o governo. Pois é, há pouco o Mota disse que não tem certeza, ou pelo menos não sabe exatamente de que forma a Suprema Corte poderia analisar uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, e o Mota fez um questionamento. Bom, mas quem é que vai analisar essa manifestação da PGR? É a própria Justiça Brasileira? É a própria Suprema Corte? E aí a gente tem justamente essa informação, vou até passar para o Cristiano Beraldo, porque o ministro Moraes abriu um prazo, viu, Beraldo, de 5 dias para que a Embaixada da Espanha em Brasília apresente justamente os esclarecimentos acerca desse processo. Mas também informou isso a Procuradoria-Geral da República e a AGU, que é a Advocacia Geral da União. E aí essas instituições podem recorrer ou aceitar, né, concordar com a manifestação. Mas caso recorra, esse documento será analisado justamente pelo Supremo, pela primeira turma. Lembrando, a primeira turma é composta por Moraes, Fux, Carmen Lúcia, Dino e também ministro Zanin. Dá para a gente imaginar qual pode ser o desfecho disso, caso a PGR se manifeste de forma contrária, Cristiano Beraldo? Porque isso vai cair de volta para a Suprema Corte, né? Bom, primeiro fica evidente que temos um novo chanceler no Brasil. A chefia do Itamaraty, ela pode ir para a praia, ficar lá descansando, porque a diplomacia brasileira está na mão de outras pessoas. Aliás, com acúmulo de cargos, quem sabe não haverá acúmulo também de salários. Recebe para ser ministro, recebe para ser chanceler do Brasil. E aí a gente vê um embaixador receber uma notificação da Justiça Brasileira, sendo que o embaixador é, inclusive, protegido por todas as convenções internacionais. O embaixador pode pegar essa notificação e fazer aquilo que Danilo Gentili fez quando recebeu a notificação em relação a um caso que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha contra ele. E não vai dar em absolutamente nada, porque as relações diplomáticas não se costuram dessa forma. Elas não são tratadas dessa maneira. Esse tipo de tentativa de constrangimento coloca por terra qualquer possibilidade de haver um trato institucional conforme os padrões, os mais altos níveis de relação internacional que existe no mundo e que o Itamaraty buscou preservar por muito tempo. Hoje isso tudo colocado no lixo. E a gente precisa lembrar também, Caniato, esse evento acontece no momento em que a imprensa internacional deu destaque ao fato do Brasil ter recebido com pompa e circunstância, com tapete vermelho, em avião oficial, uma condenada por corrupção no Peru, a partir de um esquema de corrupção que nasce no Brasil. E o Brasil dá de ombros para o crime de corrupção, roubar dinheiro. Atenção para a nossa audiência, prestar muita atenção a algo que está evidenciado em tudo que acontece no país. Roubar dinheiro público no Brasil não é mais crime punível, porque nós celebramos os corruptos. Os corruptos no Brasil são recebidos com pompa e circunstância. Os corruptores no Brasil são festejados, fazem recepções, eventos, pagam jatinho para todo mundo viajar, fazem festas em castelos, muita champanhe, muito vinho, caviar, coisa boa. Porque, afinal de contas, quem cuida do dinheiro público merece coisa boa, não é mesmo? Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós estamos diante do Brasil real, em que aquele que cumpre a lei, que cumpre com as suas obrigações, que tenta preservar a sua família, tenta trabalhar, progredir, prosperar dentro das leis e das regras, para esse não existe absolutamente nada
que não a obrigação de pagar os seus impostos para financiar uma legião de mamadores do dinheiro público. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o papel que deveriam exercer, seja pela nomeação que receberam ou pelos cargos que ocupam em razão do voto. Essas pessoas pensam única e exclusivamente em si mesmo e usam o dinheiro do povo brasileiro para atingir seus objetivos, seja de poder, seja financeiro. Isso está escancarado nessa situação que a gente está observando, nessa humilhação que está sendo imposta ao Brasil.